Que bom estarmos reunidos mais uma vez na casa de Deus e saber que Deus vai nos dar um ano abençoado. Fica de pé. Eu quero compartilhar o texto de hoje do nosso devocional, que está em 1 Timóteo 6, os versículos 15 e 16. Falar sobre o tema liberdade verdadeira. Diz assim em 1 Timóteo 6, 15 e 16: Ele é o bendito, único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que é imortal e que habita em luz inacessível, a quem ninguém viu e nem pode ver. A Ele seja honra e poder para sempre. Amém. Esse texto que Paulo escreve aqui, e tem uma grande verdade. Na época que ele foi escrito, havia um culto monarco, e eles diziam nos cultos: César é o Senhor. Por isso que Paulo escreveu desse jeito, para que os cristãos declarem quem é Deus, e nós hoje declaramos que Jesus é o Senhor. Então que a gente possa ter isso como algo no nosso coração, declarar quem é Deus. O atual século, as pessoas não declaram mais quem é Deus, não falam que Jesus é o nosso Senhor, que Deus é Rei dos reis. Então eu queria que você hoje pudesse meditar nisso. Ele é único e soberano, Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Feche seus olhos, o pessoal do louvor já pode vir para cá. Pai, obrigado, Senhor Deus, por esse dia. Nós queremos te louvar, te bendizer, ó Deus. A nossa vida está nas tuas mãos. Obrigado, Senhor Deus, por mais um culto. Iniciamos hoje, Senhor Deus, 2025 com alegria no nosso coração, e queremos, ó Deus, declarar quem tu és, ó Pai. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é Rei, o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração, ó Pai. Jesus é o nosso Senhor, ó Pai. Nós não adoramos a outros deuses, não, ó Deus, idolatramos o homem, ó Pai, mas sim, nós conhecemos quem é o soberano Senhor de toda a terra, Criador dos céus e da terra, que criou a nós com imagem e semelhança do Senhor. A Ti, ó Deus, toda a honra, toda a glória, todo o poder. Eu quero que você comece a declarar isso agora. Senhor, nós declaramos o Teu nome, nós te exaltamos, ó Pai. Digno é o Senhor de todo louvor, digno é o Senhor de toda adoração. O Senhor seja bendito, ó Pai. O Senhor seja exaltado. O nosso ser se alegre em Ti, Senhor, ó Pai. Hoje nós viemos aqui para Te adorar, ó Pai. Esse culto é para contemplar a Tua face, é para sentir o Teu mover, é para ouvir a Tua voz, é para ver o Senhor agindo sobre as nossas vidas, ó Pai. Que seja um culto, ó Deus, que o Senhor sare as nossas feridas, que o Senhor cure, Senhor Deus, aquele que está enfermo, ó Pai. Que o Senhor liberte aquele que está, Senhor Deus, com as cadeias, ó Pai, ó Deus, impedindo que possa avançar. Nós viemos aqui para Te adorar, ó Pai. Nós viemos aqui para Te render. Honra, glória, poder, majestade, domínio, força pertence ao Senhor. Tu és grande, Senhor. Tu és Rei, Senhor, digno de todo louvor, digno de todo louvor. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, ó Pai. Nós queremos exaltar o Teu nome, ó Espírito Santo de Deus. Vem e se mova entre nós, ó Espírito Santo. Tenha liberdade, Senhor, para fazer maravilhas, ó Deus, ó Espírito Santo. Vem, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Honra, glória, poder e domínio pertencem a Ele. Quero te convidar, se você puder, se ajoelhe agora. Nós estamos diante do Rei dos reis. Quem não puder, sente, mas quem puder, ajoelhe agora. Nós estamos diante do Rei dos reis. As crianças também ajoelhem, vocês têm vigor. Nós estamos diante daquele que é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Imagine um grande palácio, e você foi convidado
E você está entrando nesse palácio agora. Você está adentrando aos portais bem detalhados, grandes. Nada está te impedindo. Não tem um soldado sequer que te impede de você entrar nesse lugar. E você está passando pelos corredores. Você está se aproximando da onde fica o Rei dos Reis. Você, sua família, seus filhos estão entrando na presença do Rei dos Reis. E nada está te impedindo de que você possa entrar. E você já consegue ver o trono. Você já consegue ver o seu Deus. E você entra nesse lugar e vai avançando. Está chegando diante do trono. E aí nós nos ajoelhamos. Nos curvamos diante daquele que é Rei, que é Senhor dos Senhores, que nos criou, que nos formou, que cuida da nossa vida. Hoje nós temos livre acesso para estar na presença de Deus. Todos nós, nada impede que entremos na presença do Rei dos Reis. Nós somos convidados, nós somos filhos do Rei. Nós somos filhos do Rei, filhos e filhas do Rei, chamados pelo nome. Ele nos conhece, Ele sabe quem somos. Por isso hoje, com toda a alegria no nosso coração, com todo o fôlego, nós adentramos no reino de Deus. E nós colocamos a nossa vida. Senhor, a nossa vida está diante de Ti, Senhor. Nós curvamos diante de Ti, ó Pai, porque nós consideramos que o Senhor é Rei. Nós não fazemos isso, Senhor, ó Pai, muitas vezes. Mas hoje, Senhor Deus, nós curvamos, ó Pai. Nós nos ajoelhamos diante do Rei dos Reis. E nós entregamos a nossa vida, Senhor. Nós colocamos esse ano diante de Ti. Nós colocamos os nossos filhos, ó Pai. Nós colocamos as nossas expectativas. Nós colocamos tudo que temos, ó Pai. E nós trazemos uma oferta, Senhor, que é a nossa vida. Nós trazemos uma oferta que é o nosso ser, que é os nossos lábios, que é as nossas mãos, é o nosso ser, ó Deus, para Te louvar, para Te bendizer, para Te exaltar, ó Pai. Recebe essa adoração, Senhor. Recebe, Senhor Deus, esse incenso. Perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões. Redime-nos, ó Deus, de toda a vergonha, Senhor. Ó Deus, restaura-nos, ó Pai. Nós queremos viver segundo a Tua vontade, Senhor. Não a vontade do mundo, não a vontade dos governos, ó Pai, mas segundo o Teu querer, Senhor. E nós reconhecemos que hoje estamos diante de Ti. Pai, fala aos nossos corações. Revela a Tua vontade, Senhor. Obrigado porque nos escolheu como filhos amados. Que o Senhor assim abençoe as nossas vidas, ó Deus. Nos dá a Tua direção, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós queremos Te louvar, ó Pai. Nós queremos entregar as nossas vidas nas Tuas mãos. E hoje nós queremos participar dessa ceia, Senhor. Convictos, ó Pai, que nós estamos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Esse será um ano especial. Nós teremos vários momentos como esse. Deus vai nos proporcionar estar na presença dEle. Ele vai revelar, vai dar sonhos, vai dar visões. Você vai enxergar coisas maravilhosas na presença desse Rei. Nós cremos nisso. Não será mais uma ceia qualquer, não será um culto qualquer. Será um tempo muito especial de Deus. Queria compartilhar o texto. Pode se assentar todos. Não precisa. Que está lá em 1 Coríntios, versículo 11. A partir do capítulo 11, a partir do versículo 23. Diz assim: pois recebi
do Senhor que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Faça isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Faça isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Sabe uma coisa que é importante a gente entender? Que a ceia é mais do que um momento de comunhão, é a reafirmação da aliança de Deus conosco. Um dia nós fomos alcançados em Cristo Jesus. O amor de Jesus foi imenso por nós. E ao comer ou participar desse momento com o suco e o pão, parece um elemento simples, mas tem um poder transformador para perdoar os nossos pecados, para nos restaurar para uma nova caminhada, para nos livrar de tudo aquilo que nos oprime e que nos aprisiona. Quando nós tomamos a ceia, não é simplesmente um pão e um suco, mas é o poder de Deus se manifestando. Quem leu essa semana em Lucas, em que no nosso devocional, Deus envia os homens, 72, você deve ter lido essa semana, e eles foram a todos os lugares, curando, sarando e libertando. É esse mesmo poder que hoje a ceia tem. Se você está cativo, Deus pode te libertar. Se você está preso ainda no velho homem, Deus vai te dar uma nova vida, vai reafirmar essa nova vida, e você vai sair cheio do poder de Deus. É assim que funciona. E nós queremos servir a ceia, pedir para que vocês possam entregar a ceia. E eu quero fazer algo diferente, porque aqui é comunhão, aqui é corpo. Jesus sentou junto com seus discípulos e ali compartilhou da ceia. E você vai pegar a sua ceia e vai orar agora, e vai pedir para que Deus te revele uma pessoa. Você não vai hoje tomar a ceia sozinho. Você vai trocar o seu cálice com uma outra pessoa, se possível que não seja a sua família. Eu não vou escolher a Gabriela, nem o André, nem a Rô. Eu vou escolher um outro. O André não vai escolher o Arthur porque está do lado dele. Ele vai procurar uma outra pessoa. Eles já estão trocando, pessoal. Eu quero que vocês façam isso. Deus vai colocar no seu coração alguém. E aí eu vou pedir para que todo mundo se levante, assim que terminar, entregar. E eu queria que a gente pudesse trocar a ceia, e você pegasse esse elemento e falasse algo para aquela pessoa. Olha, esse é o corpo de Jesus. Ele um dia me alcançou. Você pode até contar a sua experiência. Como foi que Jesus te alcançou? Que dia, como foi maravilhoso o dia que você ouviu a primeira vez de Jesus. Como foi o seu batismo? Como foi os dias que Deus tem revelado para você nos dias de hoje a sua palavra? E você faz essa entrega. Eu sei que vai ser uma bagunça aqui, mas a ideia é que você faça isso. E os que estão mais tímidos, a gente vai até você. A gente procura alguém e faz uma conexão aqui. Vamos colocar de pé? Você já pode procurar uma pessoa. E queria que você procurasse alguém, que você pudesse compartilhar um pouco do que é ter Deus no seu coração. Jesus que te alcançou. Vamos lá todos. Comece a procurar alguém. Em pares, isso. Que nem o Pedro e o Léo que estão aqui no meio. Faça igualzinho eles, ó.
Fiquem juntos, Léo e fiquem juntos. Pode se sentar. Glória a Deus. Amém. É assim que a gente espera que os cultos sejam durante todo esse ano. Sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus e Ele nos dê a direção ao qual devemos caminhar. Amém? Glória a Deus. Queria que você prestasse atenção aqui. No nosso devocional, onde está o seu coração, não é proposital, mas Deus nos deu uma direção e você não sei se você percebeu. Todo mês vai ter uma palavra direcionada à vida financeira. E se você pegar o dia 6, silêncio pessoal, vamos lá. Dia 6, você vai perceber que existe um tema falando sobre isso, que está em Deuteronômio 14, 28 e 29, que diz assim: ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do 3º ano, armazenando em sua própria cidade, para que os levitas que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros e os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade, venham comer e saciar-se, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho de suas mãos. O que eu quero que você entenda aqui: as crianças ainda vão dizimar, elas podem esperar mais um pouquinho. O que é importante é que você vai ver todo mês, você vai ter uma palavra que está dentro do seu devocional, tá? Todo mês vai chegar uma hora, você vai se deparar com uma meditação, com um devocional que vai te dar uma direção. E é interessante aqui porque a economia perfeita é a economia onde nós deixamos Deus administrar as nossas finanças. A economia perfeita é quando nós pegamos e falamos assim: Deus, eu consagro 10% de tudo que eu tenho para o Senhor, e eu deixo que Deus se manifeste na minha vida em todas as outras áreas. É interessante aqui porque no texto que a gente leu nesse dia, diz assim: Deus estabeleceu uma forma de economia perfeita. O povo de Deus, além de dizimar e ofertar parte de suas colheitas e animais ao Senhor, também precisava repartir com aqueles que não tinham condições. Eu vou ler só aqui o começo para você lembrar. O povo de Deus, isso não é para as pessoas lá fora. É o povo de Deus que tem os recursos para você e o recurso para compartilhar para o próximo. As pessoas lá fora, elas podem até ter recursos, mas elas não têm esse intento. E Deus dá os recursos para que você possa ter para você e você possa abençoar os outros. Nessa época, não só os estrangeiros, mas a herança, mas também os levitas. O grande desafio, meu e você, é que quando você estiver trabalhando, quando você receber o sustento do seu trabalho, você prepare e separe ele. Fala assim: aqui, Deus, está as minhas ofertas. Nesse período que a gente não se encontrou, eu tive 2 dízimos, eles estão aqui os 2, eu já transferi para a conta, mas hoje eu estou trazendo aqui no altar de Deus, e eu queria que você fizesse isso também. Consagrar como era na antiguidade, que eles vinham e traziam na presença. Você pode até fazer o seu dízimo, mas não esqueça de trazer aqui na frente, consagrar, os pastores orarem e clamarem para que Deus continue abençoando. E ele fala assim: atualmente a nossa forma monetária chama-se dinheiro. Esse deve ser também administrado pela economia perfeita que o Senhor criou, dizimando, sendo fiel, repartindo e ajudando, e verificando se o nosso coração não está apegado demais a esse dinheiro. Feche seus olhos. Aonde o seu coração
está apegado? 100% naquilo que você recebe? Aonde o seu coração está apegado? Esta é a pergunta para que a gente possa refletir. O que eu quero que você, pode abrir os seus olhos, o que eu quero que você pense, que tudo que você tem é provisão de Deus. Que você seja um dizimista permanente. Você possa dizimar todos os meses, não esporadicamente. Nós não falamos isso aqui com nenhuma intenção, até porque aqui ninguém recebe nada. Tudo que entra aqui é para o reino de Deus, é para que o reino avance, é para a cesta, é para comprar material lá para cima, é para pagar para a taxa do lixo que chegou essa semana, e não vamos pagar a taxa. Nós pagamos o que de César é de César, o que é de Deus é de Deus. Então que você faça isso com o coração, com temor e convicto que Deus vai te abençoar. Amém? Peço os pastores estarem aqui à frente, pessoal de oração, Roseli, Rosimeire, e você possa trazer aqui a sua oferta, nós queremos consagrar. Aleluia, glória a Deus, amém? Que bom estarmos de volta, né? A gente às vezes para porque precisa dar uma descansada, dar uma ajustada na casa do Senhor, mas não estar na casa de Deus faz muita falta, né? Não estar aqui faz muita falta. E que bom que voltamos, que bom que estamos aqui. Espero que todos tenham tido aí um ano novo abençoado, um Natal, tenha conseguido parar um pouquinho, né? Aos poucos, alguns ainda estão de férias, outros ainda vão entrar, mas as aulas já estão às portas e aí a vida volta tudo ao normal, né? E glória a Deus por isso. Então, que você possa continuar sendo abençoado, amém? Eu queria conhecer o nosso visitante, é o Felipe, é isso? Felipe Santos, não sei o que puseram aqui no meio que eu não entendi. Mas seja bem-vindo, viu, Felipe? Que você seja muito abençoado, que você possa se sentir bem ao nosso meio, né? Se você está aí do lado, perto dele, dá um abraço aí nele, dá um cheiro nele, né? Que ele seja abençoado em nome de Jesus. Essa casa é sua, amém? A casa de Deus é a nossa casa, a casa do nosso Pai. Eu queria deixar alguns recados importantes. Nós tem um slide aí, não tem? Que tem uns pontos. Nós estamos assim, iniciando o ano, organizando várias coisas dentro da nossa vida, da nossa casa, Legado 33. E para que você guarde isso, a gente vai repetir isso várias vezes durante o ano. Porque essas são as bases que nós vamos trabalhar em todas as frentes que nós fizermos. Nós vamos trabalhar, primeiramente, lá na frente, sobre o culto a Deus, sobre a sua participação no culto. Ela é importante. Estar na presença de Deus é a coisa mais importante que você tem na semana. Amém? A Santa Ceia, hoje é dia de Santa Ceia. Estar na Santa Ceia também é uma ordem de Deus para nós, para que a gente celebre, para que a gente tenha comunhão, para que a gente faça coisas como essa que fizemos aqui hoje. Então, você precisa ter no seu coração que faça chuva, faça sol, que você morra, antes de você ser enterrado, você vem tomar ceia. Amém? Ele é muito importante para a sua vida. Você precisa tomar Santa Ceia todos os meses, né? Então, ela está aqui. O dízimo e ofertas, como o pastor falou. Por que a gente ensina o dízimo, irmão? Para que você, faz assim, eu seja abençoado. O dízimo, a bênção é para você. A bênção do dízimo é na sua família, é nos seus recursos. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, e aí a gente falando algumas coisas, eu disse assim para ele, falei assim, eu não sei de onde eu tirei recursos esse ano para fazer determinadas coisas, porque eu não ganho para isso. E eu fiz e sobrou. Sabe por quê? Porque a bênção vem sobre nós. Então por que nós vamos falar do dízimo e te ensinar? Para que você, diga de novo, eu seja abençoado. E quando você é abençoado, você abençoa outras pessoas. Abençoa a casa de Deus, que abençoa outros, E o reino, vamos falar sobre o reino de Deus esse ano, ele
aumenta. Amém? Então está aqui. O outro é servir com... Vamos de novo? Servir com... Não dá para não servir a Deus se não for com alegria. Se nós não servirmos a Deus com um coração cheio de alegria, Deus não recebe a nossa oferta de serviço. Então, se você está na casa de Deus, se você serve a Deus. Quarta-feira nós fizemos uma faxina aqui, né? As irmãs que da faxina que estavam comigo, o irmão João, o varão poderoso no meio das mulheradas que estava aqui, que limpou até umas sujeiras de rato que tinha aqui ainda. Glória a Deus pela sua vida. Mas aí a gente serve a Deus com alegria, seja na faxina, seja na música, seja na pregação, servir a Deus com alegria. Esse vai ser um ponto que nós vamos te lembrar todos os dias. Sirva a Deus com alegria, sirva a Deus com alegria. Tudo que você fizer, faça como se fosse para o Senhor. Se eu tirar essa bandeja do lugar, é como se fosse para o meu Deus. Então tem que ser com alegria, amém? E por último, buscar a santidade. Nós temos um compromisso esse ano de levar vocês a encher-se de santidade diante de Deus, a ter uma vida reta, a ter uma vida onde as coisas que nós precisamos deixar, as bagagens ruins, nós vamos jogar no lixo e vamos nos encher da presença de Deus, amém? Então você vai ouvir bastante esses pontos durante mensagens, PGs, informações. Então a gente quis que você observasse, para que você tenha o seu coração aberto para receber o que Deus tem colocado em nós. Amém? Bom, outro ponto bastante importante é o nosso devocional. Quem está em dia com o devocional, levanta a mão. Olha, muito bem. O maior desafio do devocional... Estou rindo do Manuel aqui. Ainda dá tempo, hein, Manuel? O maior desafio do devocional, sabe o que é? É a leitura diária da Bíblia. E, gente, mas como tem sido precioso. Eu e o André estamos fazendo, todos lá em casa estão fazendo, mas eu me dediquei a fazer com o André, para que ele faça comigo. Então ele tem o devocional dele e eu tenho o meu. Tem coisa que ele não entende, eu explico, eu falo para ele o que ele tem que escrever, mas está tudo certo. Mas o que está sendo mais valioso é o André ler a Bíblia. E ele vai lendo, né? Por exemplo, ele fala assim, ai, Gênesis é tão chato, mãe. Eu falei assim, mas vamos ler Gênesis, vamos ler, ai, mas é tudo tão longo. Calma, filho, vai melhorar. Quando chegar em números, melhora mal um pouco, né? Até parece. Mas ele tem entendido. E aí ele guarda aquilo no coração. Quando a gente vai dormir, ele fala assim, sabe o que eu mais gostei? Eu gostei daquilo, disso, outro. Toda noite, né? Ele tira a prova se todo mundo aprendeu, se todo mundo leu, se todo mundo entendeu. E aí às vezes a gente já esqueceu, né? Porque amanhã, o dia da gente é uma loucura. Aí lá a gente levanta 11 horas da noite, pega o devocional. Ah, era isso que nós lemos, né? Então olha, tem sido precioso. Então leia, irmãos, se dedique. A leitura aqui dos 3 capítulos se torna um hábito, né? Ali o devocional em si mesmo, ele é curto, ele é simples, para que você realmente guarde aquela direção, mas leia a palavra de Deus. É ela o nosso rema, é ela que vai nos encher de fé, né? É ela que vai fazer com que a gente vá para frente. Daqui a pouco você vai saber que você pode fazer oração sobre a palavra. Você vai entender que quando você estiver em algum problema, você vai lembrar da palavra que você leu e você vai declarar, não, o Senhor é o meu pastor, então nada vai me faltar. Você começa a declarar a palavra em oração, mas para isso você tem que conhecer a palavra. Então o nosso objetivo é que você conheça a palavra de Deus, amém? Então se você não pegou, nós temos ainda, você quer dar de presente, tá? Se você pegou, acerta lá com quem pegou, tá bom? Para a gente ficar tudo bonitinho. É importante que você leia. Glória a Deus. Uhul! Eu ponho aqui, ó. Irmã Rose, puxa aqui, tá? Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém? Bom. Deixa eu me preparar aqui.
Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Jesus, nós te amamos e obrigado a Deus. Obrigado pelo teu chamado. Obrigado por morrer na cruz por nós. Sacrifício santo que nos fez livre para te adorar, ó Deus. Obrigado por este tempo, por esse espaço. Obrigado por cuidar de nós. Nós te amamos por isso. Abençoa, Deus, este momento. Que a tua palavra, Deus, toque os corações, fale através da nossa vida e que teu reino cresça, Senhor. É isso que pedimos, que todo eu caia por terra, que teu nome seja exaltado neste lugar, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Bom, vamos lá, venha ao teu reino, não é? Nosso tema anual. E ali preparando um pouco a nossa conversa dessa semana, Deus falou ao meu coração assim: precisa explicar para o povo por que teu reino, venha ao teu reino. Eu falei, tá bom, Deus, vou explicar, mas me dá a direção aí que o Senhor quer, tal, enfim. E aí caiu num texto de David Cornfield, e eu condensei esse texto e vou trazer a explicação. Então o texto não é meu, só o resumo, mas você vai entender um pouquinho do porquê nós estamos tão preocupados com este tema e que ele possa transformar a sua vida, amém? Vivemos um tempo em que muitos experimentam uma crise de identidade. Nós cristãos, por exemplo, entendemos o que é ser cristão ou crente, mas não entendemos o que é ser discípulo. A palavra cristão no Novo Testamento, está pequeno ali, mas está ali em cima, aparece 3 vezes, e ela é principalmente utilizada pelos não crentes para identificar os discípulos do Senhor. Já a palavra discípulo aparece por volta de 290 vezes na Bíblia. Quando pregamos a respeito de Jesus, falamos dele como Salvador ou como Senhor. O primeiro destaca por aquilo que recebemos dele, Salvador, ou seja, os benefícios da salvação. O segundo termo, Senhor, ressalta o que entregamos a ele, ou seja, os direitos e a soberania sobre nós. A palavra Salvador aparece no Novo Testamento em referência a Jesus por volta de 25 vezes. Já a palavra Senhor, em relação a Jesus, aparece 700 vezes. Nos evangelhos, a palavra igreja aparece em 2 versículos, em Mateus 16, 18 e Mateus 18, 17. Já a palavra reino, em relação ao reino de Deus, ou ao reino dos céus, como aparece em Mateus, aparece 120 vezes. Na Bíblia, quando nós olhamos esse destaque do autor por uma repetida quantidade de vezes em relação à mesma palavra, ele está querendo chamar a atenção a algo para que nós, quando estamos lendo o texto, possamos entender o direcionamento ao qual ele está nos levando. Então, o que isso evidencia? Será que estamos vivendo uma crise? Qual a ênfase hoje em relação à palavra venha ao teu reino? Se não estamos em crise, deveríamos estar. Qual é o evangelho que temos pregado? O evangelho do reino? Será que o crente morno e fraco que vemos tanto em nossas igrejas tem a ver com o tipo de semente que estamos plantando? E aí eu copio uma definição do próprio autor desse texto que eu resumi, que diz que o reino de Deus é a esfera crescente e vivificante no qual o governo de Cristo é reconhecido, obedecido, procurado e desfrutado. Assim como a nossa salvação, ele é passado, presente, futuro. O reino é Deus. O reino de Deus é uma esfera viva e crescente, onde o governo de Cristo é reconhecido, obedecido e desejado. Ele cresce irresistivelmente como uma semente de mostarda, ministrando vida abundante a todos que entram nele ou chegam perto dele.
Embora o rei não imponha a sua vontade, sua autoridade precisa ser reconhecida, mas isso não basta. Até os demônios fazem isso. É necessário obedecê-lo como verdadeiros discípulos, mas nem isso não é suficiente. Os anjos também obedecem. Deus quer que nós busquemos com fome e sede, desejando intensamente. Ele deseja mais que servos, quer filhos que desfrutem de seu reino. Nosso propósito é glorificar a Deus. Para vivermos o reino de Deus, para entendermos venha ao teu reino, precisamos contemplar a pessoa de Jesus Cristo. Precisamos amar a Jesus e viver Ele em nossas vidas, a primazia do seu amor, da sua entrega em nossos corações. Assim vamos entender o que é venha o teu reino, e entenderemos que somos parte dele, e como parte do reino de Deus, e incansavelmente não pararemos, porque queremos avançar com Cristo. Que 2025 seja e será um ano fantástico. Deus fará maravilhas em nosso meio. Deus fará maravilhas no meio da sua vida, em meio à sua família. Entretanto, basta um posicionamento seu. E é isso. Que você viva intensamente tudo aquilo que Deus preparar para você esse ano. Que você viva todos os dias buscando a palavra de Deus, se questionando aonde está o seu coração. Que todos os dias pela manhã você possa morrer na cruz com Cristo e entender que tudo está nos controles das mãos do Senhor. Busque a Deus incansavelmente, contemple a Ele com todo o seu amor e viva não como um cristão, mas como um discípulo de Jesus, buscando viver tudo aquilo que Ele ensinou, e que o Espírito Santo possa tomar conta do seu coração, e que essa inspiração possa ganhar almas para Jesus. Amém? Glória a Deus. Passada então esta introdução e essa pequena explicação referente o porquê venha o teu reino, vamos ao tema de hoje, que é o reino que vem. Vamos falar de dois textos base, um em Lucas e outro em Daniel. O primeiro em Lucas 17, 20 e 21. Quando Jesus foi interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, ele respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Essa declaração aponta para uma realidade espiritual que desafia as expectativas humanas, pois entendemos que o reino de Deus é algo presente, físico, assim como todos ali os judeus em Israel. Mas Jesus não está falando de um reino físico, e sim de um reino espiritual. Daniel, séculos antes, havia profetizado em Daniel 2,44, que diz: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumará todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Depois lê um pouco em Daniel para entender o contexto dessa palavra. Nabucodonosor tinha um sonho e ele desafiou ali todos os sábios para que pudessem interpretar este sonho. Enfim, resumindo, Daniel se levanta e vai lá, e ele começa então, sem saber qual era o sonho do rei, e sim revelar aquilo que Deus colocou no seu coração, e ele fala da promessa do reino de Deus. Amém? João Batista preparou o caminho, anunciando a proximidade do reino de Deus, uma mensagem que Jesus assumiu após a prisão de Cristo. Em um contexto de opressão romana, Israel ansiava por um rei da linhagem de Davi que os libertasse e restaurasse a glória passada. Contudo, muitos não compreenderam que o reino proclamado por João, Jesus, não era político, mas espiritual, disponível desde então para todos aqueles que o aceitassem. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa foi a palavra que Jesus trouxe ali, e João falava também, pedindo que o povo se arrependesse, anunciando o reino de Deus. Os judeus então, ouvindo tudo isso e sabendo da vinda do Messias, eles estavam esperando um rei que pudesse ser um rei político, um rei armado, que fosse se levantar contra a opressão romana.
Mas em contraponto, Jesus não vem anunciando este reino. Jesus traz um reino cujo os princípios podem ser vividos agora, enquanto caminhamos rumo à eternidade. Tornar-se um cristão deste reino, viver pela fé e experimentar o sobrenatural, sem precisar esperar pela morte para desfrutar as bênçãos de Deus. Esse era o reino anunciado por Jesus. Porém, para muitos judeus, inclusive os fariseus, aqueles que conheciam a palavra, aqueles que conheciam as promessas, rejeitaram Jesus por não entender as suas expectativas de um rei, como disse, armado e político, ainda que reconhecessem em Jesus a autoridade em relação à sua mensagem. O que eu e você, neste momento, precisamos entender em relação ao reino de Deus, que ele é espiritual e transformador. Ele está próximo, sendo uma realidade presente, manifestada na pessoa de Jesus Cristo. No entanto, pertencer ao reino de Deus exige de nós entrega, perseverança e uma compreensão clara dos princípios a qual estão na palavra do Senhor. Um reino que nós recebemos de graça em Jesus, um reino incrível, com grande facilidade de acesso. Porém, o fato é que muitos, milhares, ainda vivem longe do Criador e fora das fronteiras da cidade de Deus, porque não querem assumir uma postura de filhos e filhas de Deus, não querem entregar as suas vidas na mão do Senhor, por isso ficam fora das bênçãos de Deus e fora do reino do Senhor. Qualquer pessoa que crê em Jesus pode entrar pelas portas do reino de Deus. É essencial que eu e você entendamos que não estamos perdendo nada na nossa vida por entrar no reino de Deus. Pelo contrário, deixamos de ser um povo sem reino e passamos a tornar co-cidadãos de Jesus e dos anjos. Nossa vida, em vez de ser anulada por Deus, ela encontra a sua plenitude e por meio dele encontramos muitos privilégios por ser filhos e filhas de Deus. Entrar no reino de Deus exige santificação. Entrar no reino de Deus exige entrega, exige amor, exige que colocamos a Jesus à frente de todas as coisas. E para muitos isso é uma perda, porque você vai ter que negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir adiante. E muitos não querem negar o seu eu. Muitos querem viver os prazeres que um outro reino, que não é o reino de Deus, oferece. É um peso, é uma chatice, é triste. Mas quando nós nos encontramos com Cristo, somos acolhidos pelo seu amor, entendemos a mensagem da salvação e assumimos o propósito nas nossas vidas, pelo sangue de Jesus nos tornamos filhos e filhas de Deus. E é um prazer estar com o reino dele, é um prazer ser cuidado por Cristo, é um prazer entender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e ele provê todo aquilo que precisamos, porque amamos a sua justiça, amamos a vontade de Deus, e sabemos que tudo aquilo que ele colocar nas nossas mãos, está sob a aprovação, sob a sua vontade. Esta manhã eu quero compartilhar alguns pontos, que ajudarão a eu e você a entender o significado do reino de Deus, e como ele se manifesta entre nós. O reino de Deus não é algo que aguardamos passivamente no futuro, um reino que virá, um reino que Jesus voltará ou que ele fará. Não, pelo contrário, ele se manifesta hoje em nossas vidas, quando vivemos sob a autoridade de Cristo. Isso transforma a nossa maneira de enxergar o mundo, nossas decisões e relações. Quando Jesus fala em Lucas 17, 20 e 21, que acabamos de ler, que o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ele está aqui, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Isso desconstrói a expectativa de um reino visível e terreno. Jesus afirma que Deus está dentro de nós, ou seja, dentro daqueles que se submetem à soberania divina do Senhor. E essa realidade aponta para o alcance eficaz do governo de Deus sobre a minha e a sua vida.
Pertencer e viver no reino de Deus é uma realidade presente e transformadora. Paulo nos ensina em Romanos 14:17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, pertencer ao reino de Deus transforma sim o nosso exterior, mas também transforma o seu interior, porque o reino de Deus está aqui, é onde habita o meu e o seu coração. É importante lembrar novamente que esse reino está entre nós, mas ele requer uma resposta pessoal. E resposta pessoal não é coletiva, é singular, é sua. Nós somos convidados a participar dele por meio da fé e da submissão à vontade de Deus, mas você precisa se posicionar. Uma frase de Tozer diz assim que se o barro não se entregar totalmente, o oleiro não pode fazer nada. E essa é uma oração perigosa, aquele livro que a gente trocou ideia aquele dia. Oração perigosa é quando você chega para Deus, como Samuel fala assim: eis-me aqui. Mas não é assim: Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer isso, eu quero sentar aqui nesse banco, aí o Senhor lá às 7 horas me chama, eu vou lá e vou fazer com você. Não. A oração perigosa é de uma devocional que eu fiz, depois eu li o livro, e era um pastor que estava lá numa comunidade nos Estados Unidos, e num PG ali, numa conversa ali, ele fez uma seguinte pergunta, tipo: irmã, era uma senhora na relação, você quer ser usada por Deus? Você quer que Deus use a sua vida, não sei o que, chamando ela para trabalhar? E ela respondeu assim: não, pastor, eu amo Jesus, estou aqui trabalhando na igreja, não sei o que, mas está bom para mim. E aquilo entristeceu o coração dele, e aquilo foi tomando conta do coração dele, e ele foi se aconselhar com outro pastor, amigo, porque ele também entendeu que a vida dele estava naquela condição. E aí o pastor amigo dele falou assim: cara, você precisa fazer uma oração perigosa, você precisa declarar para Deus: quebranta a minha vida, eis-me aqui. E aí quando você faz isso de todo o seu coração e se posiciona, Deus vai te usar. Mas para Ele fazer um vaso perfeito, Ele vai precisar amassar o barro. Ele vai precisar botar você no fogo para tirar todas as impurezas. Quando você ora assim para Deus, no livro ele falando: Senhor, quebranta o meu coração. Quebrantar o coração é quebrar, é moer o seu coração. Jesus tem que transformar a sua vida, para que Ele sim possa fazer a vontade dEle. E a vontade de Deus é a manifestação do reino dEle sobre a sua vida. Então, quando eu li essa frase, e Deus falou muito comigo, de algumas áreas que eu preciso me entregar totalmente como barro, para que Deus possa moer a minha vida se precisar. Vai doer, eu vou reclamar com Deus, eu vou lá, ai Deus vai lá moer cada vez mais, mas eu tenho certeza que o produto dessa ação é perfeito. Por isso que quando vocês me ouvirem falar de uma oração perigosa, é em relação a esse devocional e esse livro, que fala que ele nos incentiva a fazer uma oração perigosa para o Senhor. Samuel não sabia como Deus ia usá-lo, os caminhos que Deus ia levar, como Ele ia fazer, e assim como os outros da Bíblia. E Deus faz do jeito que Ele quiser, da forma como Ele quiser. Ele só precisa ver a disponibilidade do seu coração, como discípulo de Deus. Quando nós entregamos totalmente a Jesus, passamos a viver como cidadãos do reino. Nossas vidas tornam um testemunho vivo da soberania de Deus. Viver o reino de Deus é isso. Entendemos esse amor e essa disponibilidade de Deus entre nós.
Uma outra forma de Deus operar no meio do reino que Ele tem colocado na sua promessa é o governo de Deus sobre o seu reino. Uma das chaves para compreendermos o reino de Deus é reconhecer que o sentido básico da palavra reino na Bíblia é governo de Deus. Mais do que um domínio de um território, porque esse é o entendimento quando nós ouvimos a palavra reino. O reino refere-se à soberania e o governo absoluto de Deus sobre toda a criação. Um reino que cria um povo estabelece domínio, mas antes de tudo é a manifestação da soberania de Deus. Salmo 119, ele trata e condensa um pouco sobre isso. Nos céus, o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu trono domina sobre tudo. Deus é supremo, cujo governo estende a todas as coisas. E aí eu compartilho uma pergunta que o Espírito Santo fez ao meu coração. Jesus tem governado todas as áreas da sua vida? Jesus tem governado a educação dos seus filhos? Jesus tem governado o seu casamento? Jesus tem governado as suas finanças? Jesus tem governado a sua vida pessoal? Como nós podemos nos sujeitar e querer estar no reino de Deus, se não permitirmos que o reino dos reis, que o Senhor dos senhores governe e reine sobre a nossa vida? Ah, Jesus, espera aí, aqui o Senhor governa, aqui não, porque eu gosto daquilo que eu faço. Espírito Santo, espera um pouquinho, eu vou fazer a minha vontade e depois o Senhor vou entender o que você tem para dizer. Não, não é isso. Não é isso que um discípulo caminha. Não é dessa forma que um filho de Deus se coloca sobre a autoridade e o poder de Deus. Quando nós entendemos que colocamos a nossa vida debaixo do governo do Senhor, nós aceitamos e amamos a vontade de Deus. Mas eu vou cutucar um pouquinho mais o seu coração ainda. Amém? Em Mateus 6,9, oramos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Até aqui. A oração do Pai Nosso, estou chutando aqui, tá? Mas todo lugar que eu vou as pessoas oram o Pai Nosso. É uma das orações talvez mais faladas no mundo atualmente. E na hora que eu estava estudando sobre isso, eu nem pensei um pouco nisso, mas tudo que está aqui, não sabia para onde ir, tá, gente? Até falei para o pastor Emílio na sexta-feira, eu acho. Eu falei, Deus, vai guiando aqui. E eu cheguei nessa oração. Você já imaginou, se todo mundo que faz essa oração exercesse de fato aquilo que a oração diz? O mundo seria diferente. Por mais que exista outras religiões, e a maior delas no mundo ainda é o cristianismo, independente se é católico ou protestante, se todos os cristãos, vamos assim se posicionar, e todos aqueles que oram o Pai Nosso, orassem com verdade: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Estaremos vivendo hoje uma outra condição. Nessa manhã eu quero convidar você a fazer essa oração sincera, declarando sobre a sua vida: venha o teu reino, Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Pertencer ao reino de Deus, além de reconhecer a soberania de Deus, é deixá-lo governar todas as áreas da nossa vida. Cristo reinou servindo, somos chamados a refletir esse governo através do amor, da justiça e da compaixão. O reino de Deus é manifesto sempre que a vontade de Deus é feita em nossa vida e ao nosso redor. Irmãos e irmãs, não deixem de estar sobre o governo do Senhor. Não deixem para amanhã, para se posicionar. Não deixem para depois, para assumir um compromisso diante de Deus e permitir que a sua família seja governada pelo Senhor.
Nós, como pais, temos as preocupações com os nossos filhos, em relação às decisões que eles vão tomar na juventude, quais caminhos eles vão seguir. Mas eu não posso permitir, como pai, que a minha fé seja abalada. Eu tenho que confiar no Senhor e colocar o governo da nossa educação nas mãos deles. Semear a palavra no coração dos nossos filhos. Arrastar ele para a igreja quando ele não quer vir. Falar de Deus quando ele se desviar. Porque eu sei que quando ele crescer, na hora que vier a decisão sobre qual reino servir, maior é que está neles do que está no mundo. E a decisão vai ser tomada. E se talvez eles tomarem uma decisão, porque o livre-arbítrio pode acontecer, nós como pais, seremos obedientes ao Senhor e continuaremos colocando o Senhor acima de todas as coisas, e ainda no governo da nossa família, não cansaremos de orar, porque sabemos que em algum momento, o Espírito Santo vai tocar naquele coração, e vai transformar aquela vida. As coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. Quando aceitamos esse Cristo sobre as nossas vidas, como aceitamos Ele como Senhor e Consumador do nosso coração, como Rei, não importa o que passou, o que importa é aqui e adiante. Então, se posicione, permita que Deus governe a sua vida. Caminhar nesse reino, seguir nesse caminho não é fácil. Jesus falava que no mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, pois ele venceu o mundo, nós também venceríamos. Ou seja, venha no meu reino, mas comigo vai ser difícil. Mas calma, se eu venci, vocês vencerão. A perseverança é a palavra que nos faz caminhar e vencer. Jesus alerta em Lucas 9:62 ou 62: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, em nossa caminhada teremos muitos desafios, e esse é um alerta e é uma lembrança que seguir Jesus não é um evento momentâneo, mas sim um compromisso para a sua vida. Não adianta seguir no reino e ficar se lamentando as coisas que passaram ou aquilo que perdeu, não. Temos que caminhar convictos e perseverantes, tendo Cristo como alvo, e seguimos adiante para a vocação, para a volta de Jesus, para vivermos tudo aquilo que o Senhor preparou para mim e para você. Pegar no arado e olhar para trás para ver como ficou, não. Temos que confiar em Deus de que tudo aquilo que Ele colocou na sua mão é bom, perfeito e agradável. Mas a perseverança é a chave para que tudo isso aconteça. E aí, preparado aí, produção? Está liberado aí o som? Ali, preparando a mensagem, me deparei com esse testemunho da missionária Maria Lorene Wolfert, de 71 anos, mais de 40 anos no ministério, num podcast ali que a Igreja de Deus e Amor, ela trouxe esse recado e eu queria compartilhar com vocês. Estivesse escrevendo um livro, uma autobiografia da irmã mesmo, que ela não precisasse colocar qual é o maior segredo da vida e também qual é a maior lição da vida. Qual seria o maior segredo da vida e a maior lição da vida? Segredos é a palavra-chave. Se nunca pode entregar para nada. Qual é o céu? E é para lá que nós vamos. Se o nosso alvo é o céu, não podemos parar. Não podemos fazer como que ela fez. Chegou até a metade do caminho, parou. O caminho era caminho. Quando você para, Deus te tem outro preparado. Siga o alvo de Cristo. Não importa que eu pense, o que eu pense, não. Está seguindo a Deus. Levanta a cabeça no meio das batalhas, no meio da guerra, no meio das afrontas.
Porque uma árvore que não tem fruto, ela nunca será apredejada. Nossos olhos, nosso coração precisam estar fixos em Jesus. O alvo é o céu, e é para lá que eu vou. Não podemos parar. Terá ou Terã foi o pai de Abraão. Ele parou no meio do caminho. Deus levantou e usou a vida de Abraão, e a história você já conhece, até Canaã. Vivemos num reino que não para. O propósito de Deus é que esse reino se expanda até o retorno do Rei dos Reis. E Ele te chama para que você possa contribuir com esse propósito. Persevere. Mas se você parar, o reino não vai parar para esperar você. Ele continuará. Mas esse não é o desejo de Jesus. Ele quer que você caminhe com Ele. Mas para isso, precisamos ser como Paulo. Cristo tem que estar aqui no coração, focado no alvo. Que não importam as circunstâncias, e Paulo foi o maior exemplo disso. Ele sempre seguiu para o alvo, que é Jesus Cristo. Paulo não parou. Paulo foi até o fim. A vida no reino traz sim desafios, mas também ela é sustentada pela esperança. Paulo declarou isso em Romanos 5, 3, 4. Sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência perseverança. E essa esperança ela é baseada em circunstâncias terrenas, nas promessas seguras de que o reino de Deus é eterno e inabalável. O que Paulo está dizendo é que persevere. Os desafios vão ajudar para que você aprenda com eles, para que você crie esperança e melhore, para que o outro desafio você esteja preparado. E o outro desafio você vai estar mais preparado. Outro desafio você vai estar mais preparado. Porque quem está com você é o Filho de Deus, Jesus. Esse é o alvo. E eu queria já finalizar e dizer que o reino de Deus, ele é uma realidade presente e futura. Ele já está no meio de nós, nas nossas vidas e nos nossos corações. Mas ele também aponta para um futuro glorioso e poderoso, onde a sua plenitude será revelada com a volta de Cristo. Somos já chamados então para viver como cidadãos e para que a gente possa se posicionar como filhos de Deus neste reino, rendendo a soberania de Deus, perseverando em graça e refletindo sua luz no mundo. Essa é a nossa missão. E eu não sei como está a sua vida hoje. Eu não sei quais são os questionamentos que apresentam ao seu coração. Talvez você tenha andado por um caminho distante do reino de Deus, a qual Jesus não tem sido o Senhor da sua vida. Tudo bem. E Ele está longe do governo de algumas áreas. Mas hoje você pode tomar uma decisão, se arrepender e declarar: Senhor, entra na minha vida novamente. Ou entra na minha vida agora. Transforma o seu coração. Ou talvez você esteja um tempo nessa estrada já, nesse caminho. Você ama a Jesus Cristo e sabe o que é o reino de Deus. Porém as cobranças que a vida o faz tenham afastado você do propósito, cuidado e até dos sonhos de Deus para a sua vida. E aí, durante este trabalho que Deus estava me ajudando a montar e trazer esse recado, Deus colocou no meu coração algo. Há um tempo atrás, umas 3 semanas, a Cris me procurou e disse assim: vamos orar pelo Douglas, ele não está bem, está triste. O Douglas, ele é meio quieto, é o jeito dele, mas a gente percebe quando ele não está bem. E aí naquela semana eu orei pela sua vida. Orei, sabia o motivo. E durante a construção desse trabalho, deste texto, e
aquilo que Deus tinha falado sobre a minha vida. O seu nome veio no meu coração, cara. E aí Ele me colocou há 25 anos atrás. 25, eu não sei o tempo que foi o assalto. E Deus falou assim: a vida do Douglas ali, talvez ela devia ter sido ceifada ali. Mas haviam homens e mulheres orando pela sua vida, sua família orando por você. Com a palavra propósito. E passado 25 anos, não sei quanto tempo faz, mas vou dar 25 aqui, tá? Não sei se é isso, mas vamos colocar 25 anos. Até hoje, muitas vezes a gente se esquece de tudo aquilo que Deus fez. Porque as cobranças, elas não param. As pessoas cobram a nossa vida. Elas julgam a nossa vida. Elas não conhecem o nosso coração. Ele é abalado. Mas Deus tinha um propósito no seu coração, cara. Eu não sei como foi até ali, mas você conheceu a Cris num determinado momento. E ali vocês constituíram uma família. Alguns anos depois, Deus trouxe a Elô. E hoje vocês são uma família abençoada por Deus. Do seu casamento, pelo que eu conheço a Cris, ela ajudou muitas pessoas. No trabalho, na vida pessoal, na família. Sua filha, ela é um presente de Deus. Ela é uma das primeiras a estar aqui. Ela ama servir a Jesus. Agora ela está dando aula lá em cima, semeando na vida de muitas crianças, assim como a Cris fez durante os últimos anos. Quantas vidas serão alcançadas por esse trabalho que ela e a Elô têm feito? É o chamado eis-me aqui. Mas tudo isso só foi possível porque Deus cuidou da sua vida lá atrás. Porque Deus tem um propósito sobre a sua vida. Você é um amigo, você é um cara que sempre que eu precisei, você esteve disponível. E nessa semana, estava vendo algumas fotos, veio a foto do caminhão, lembra na pandemia, que a gente precisava de um caminhão para levar não sei o que lá, para a gente tinha que levar as cadeirinhas. Você estava lá. E eu tenho certeza que qualquer um aqui que ligasse para o Douglas, não importa a hora, ainda que talvez a gente fale assim: pô, Douglas, agora não, você é o primeiro a sair, briga com todo mundo e saia para ajudar. Talvez hoje você pense assim: puxa, mas profissionalmente não estou onde eu queria estar. Talvez alguns questionamentos que a sociedade te impõe, família impõe, talvez te levem a duvidar daquilo onde Deus te colocou. Mas você está onde Deus quer que você esteja. Você tem aquilo que Deus permite que você tenha. E Deus tem sustentado a sua vida e da sua família. E Deus tem feito milagres na sua casa, porque eu sei. Então, não se questione, cara. Não se cobre. Simplesmente diga: Senhor, eu estou aqui, obrigado. Deus fará muito na sua vida. Isso é reino. Isso é reino de Deus. Se coloque à disposição. Talvez o seu ministério não seja aqueles mais evidentes, onde muitos querem cantar, pregar, dançar, sei lá o que quer. Mas não é isso que Jesus busca em nós, como filhos e filhas de Deus. Deus quer um coração de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. É isso que o Senhor busca no reino de Deus. Aqueles que buscam o seu eu vão de encontro àquilo que Paulo fala, para que ele cresça e eu diminua. Na verdade, nosso eu tem que desaparecer. Eu acrescento aqui o Márcio 7,4. Mas é isso que a gente busca no reino de Deus. Um coração de verdadeiro adorador. Esse é o recado de Deus para a sua vida, cara. Falou muito ao meu coração essa semana. Foi a base para que tudo isso acontecesse. Governo, saber que o reino de Deus é presente, a perseverança. Não desista. Porque você inspira a minha vida a não desistir. Como irmão, como amigo e como filho de Deus. E que o Senhor possa usar a sua vida. Que Deus possa tocar no seu coração. Que Deus possa usar a sua família, os seus filhos, a sua casa, aonde quer que você esteja. Simplesmente: Senhor,
eis-me aqui. E o amanhã, o depois, tudo Ele fará e tudo Ele acrescentará. E que juntos, em nome de Jesus, eu e você possamos falar esta oração com todo o nosso coração. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Viva essa verdade como um discípulo de Jesus. Viva a vontade de Deus. Entre, esteja no reino de Deus e deixe Ele te surpreender, porque a surpresa de Jesus, ela é irresistível. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, amém? Eu quero convidar você a ficar em pé, nós queremos orar pela sua vida. Feche seus olhos, fale com o Senhor. Hoje nós lembramos o sangue de Cristo, a entrega do Senhor naquela cruz. Tudo isso só foi possível porque o Filho de Deus, Jesus, além de pregar o arrependimento, Ele se doou em amor por mim e por você. E a mesa está posta, os filhos e filhas já estão aqui, o Rei dos Reis já está aqui, o Senhor dos Senhores está aqui. Eu queria fazer um convite. Viva ou venha o teu reino. Viva a vontade de Deus para a sua vida. Quando eu digo que a gente não sabe o dia do amanhã, não é uma palavra sensacionalista, ou uma palavra que queira tocar a sua emoção, mas é muito racional, imediata. Talvez você esteja preocupado, mas é difícil me doar ao trabalho, eu não tenho tempo. Esses últimos anos da minha vida eu tenho aprendido que quando eu tenho cuidado das coisas de Deus, Deus tem cuidado da minha vida de uma forma surpreendente. As lutas vêm, as dificuldades aparecem, mas a gente sabe que Deus está no controle de tudo. Faça essa oração, coloque a sua vida diante de Deus. Senhor, Tu sondas e conhece o coração de cada um que está aqui, Senhor. Sabe o pensar, conhece, ó Deus, a vida, e antes que qualquer palavra venha à boca, o Senhor já sabe, ó Deus, aquilo que vai sair do nosso coração. Muitos enchem o seu coração, muitos declaram: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, mas na hora que é requerido um posicionamento, Deus, em vez de ser dar um passo à frente, é dado um passo atrás. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus eu lhe peço, Pai, toca nos corações aqui esta manhã, transforme vidas aqui esta manhã, Senhor. Encoraje, ó Deus, vidas para um posicionamento santo diante da Tua presença. Que cada um e que cada uma aqui, Senhor, possam viver a expansão do Teu reino, viver os privilégios que temos, ó Deus, de ser filhos e filhas de Deus. Que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, permitir que o Senhor governe a nossa casa, governe a nossa família, a educação dos nossos filhos, ó Deus, a nossa vida financeira, Senhor, a nossa vida pessoal, ó Pai. Que possamos, ó Deus, nos posicionar, ó Deus, como homens e mulheres santos, ó Deus, diante a um reino mundano que tenta destruir e ceifar vidas, ó Pai. Mas nós temos a marca da salvação, o sangue do Filho derramado na cruz por nós. E com a autoridade que o Senhor tem nos dado, ó Deus, queremos, ó Deus, proclamar a salvação, proclamar vida, Deus, declarar Jesus nessas vidas, ó Deus, neste mundo. Mas queremos primeiramente viver isso aqui, no legado 33, no Teu povo, ó Pai. Que seja diferente este ano.
primeiramente, ó Deus, possamos viver essa verdade em nosso coração. Que a Tua presença seja viva, Deus, e que o Teu amor queime de uma forma irresistível. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós avançaremos com tudo, com Cristo à frente, sendo nosso alvo, ansiando pela Tua volta, para que o Senhor venha resgatar a Tua noiva, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o poder, amém.